depurando o código. Vamos conhecer a aba Sources da ferramenta do desenvolvedor do Google Chrome. Alguns erros comuns, como investigar por erros em JavaScript e como fazer a depuração passo a passo. Além de CSS e HTML, que a gente tem acesso aqui na abinha Elements da ferramenta do desenvolvedor, existe a aba que chama Sources, que é essa que está sendo mostrada aqui. Sources, em inglês, é código-fonte. Então, essa aba mostra todos os arquivos que formam a sua página, em especial os arquivos HTML, CSS e JavaScript. Muitas vezes acontece que você criou um código JavaScript e a página não funcionou como você achava que ela deveria. Aí, o que eu faço? Eu abro a ferramenta do desenvolvedor e eu dou aqui em cima, ou então no console. Se aparecer um carinha vermelhinho lá, possivelmente isso se refere a um erro do código JavaScript. Se for um erro do código JavaScript, vai aparecer aqui um arquivo JavaScript, aqui no caso atividade 1.js 2.5. Significa que foi esse arquivo na linha 5 deu um erro. Aí se você clicar aqui, o navegador vai abrir esse arquivo aqui e vai te mostrar sublinhado onde ele acha que está errado. Mas quais são alguns erros comuns? O identificador tananã já foi declarado antes. Isso aqui acontece quando você declara mais de uma vez a mesma variável. Se numa linha do código você está declarando uma variável x com valor 1, aí, sei lá, digamos 30 linhas depois, você esqueceu que você já tinha uma variável x. Foi lá e declarou outra variável que chama x. Aí você vai receber este erro aqui, ó. O identificador x já foi definido antes. Outro tipo de erro comum é esse aqui, ó. Erro de referência. Uma certa variável is not defined, não está definido. Isso acontece quando você usa uma variável antes de inicializar ela. Neste exemplo aqui, existe essa variável parágrafo element e ela não havia sido declarada antes. Aí você vai receber esse erro de referência. O nome da variável não está definido. Um outro tipo de erro bem comum é o erro de tipo, que acontece quando a gente chama uma função que não existe dentro de um objeto. Este é um clássico. Olha só, a gente foi lá e pegou todos os elementos que tenham uma certa classe, jogou isso para uma variável. Aí a gente quer colocar um evento de clique, por exemplo, nesse cara. Mas reparem, query selector all retorna mais de um elemento. Então isso aqui é como se fosse um array, um vetor. E um vetor não possui um método que chama addEventListener. Cada item, cada elemento dentro desse vetor, sim, possui o addEventListener, mas esse cara aqui, o vetor, não possui não. Aí, nesse caso, você recebe esse erro, type error, aí o addEventListener não é uma função. Neste caso aqui, o jeito certo seria iterar neste vetor e, para cada elemento do array, atribuir o evento de clique. Agora vamos ver como que a gente usa a ferramenta do desenvolvedor para poder investigar algo que não saiu do jeito que a gente esperava. Ó, eu estou fazendo a prática da exploração espacial e no que eu clico no botãozinho mais menos, ele troca do mais para o menos, mas o parágrafo não está expandindo. Aí eu olho aqui nos elementos e eu vejo que eu estou alterando a classe do botão, mas eu deveria estar alterando a classe do parágrafo. Aí eu abro o meu código, vou lá e corrijo, que eu devo colocar ou tirar toggle, a classe expandido, não do botão, mas do parágrafo. Aí eu salvo, atualizo a página, vou lá e experimento e vejo que está tudo certo. E depurar, gente, é executar o seu código linha por linha ou passo a passo. Vamos ver como que o navegador nos ajuda a fazer isso. Temos a página da exploração espacial e aí eu vou abrir a ferramenta do desenvolvedor. Aí a aba Sources me mostra o código fonte, por exemplo, de um arquivo JavaScript. No que eu cliquei na linha 8, ficou azulzinho. Quer dizer que eu coloquei um ponto de parada, um breakpoint. Na hora que o código passar por ali, ele vai interromper, suspender a execução do programa.
Aí isso me permite inspecionar o valor das variáveis. Olha só, estou vendo o que está dentro da variável par expandir element. E aí eu tenho esse watch que me permite ficar observando o valor de alguma variável. Aí eu posso digitar uma expressão ali, por exemplo, botão expandir element.innerHTML. Aí ele me falou que o valor dela é mais no momento. Agora eu vou executar essa linha. Posso apertar F10. Executei, executei. Agora eu vou executar de novo. Reparem que mudou de mais para menos. E aí, para resumir a execução, você pode clicar aqui nesse play de novo ou então apertar a tecla F8. Mais alguns detalhes sobre a depuração. Se você estiver tendo um erro, por exemplo, você troca a imagem, clica anterior e próximo, aí numa certa imagem dá um erro. Aí você precisa investigar no código. Lá embaixo apareceu um erro falando assim, olha, não achei uma imagem que você tentou carregar. Aí olhando para o código, eu coloquei um breakpoint lá, um ponto de interrupção. Aí nesse momento eu vejo que o índice da foto corrente era 0, ou seja, estou mostrando a primeira foto. Aí eu vou executar. Aí cheguei no breakpoint. Aí nesse momento trocou a imagem. Mas aí agora eu cliquei no anterior. Aí vamos ver o que aconteceu. O índice da foto corrente agora está como -1 e eu não tenho o meu array não tem um elemento -1, tá? Aí, o nome das imagens -1, vou colocar isso como uma expressão para eu observar, watch, está dando indefinido, tá? Aí eu descobri qual que é o erro que eu estou tendo, tá? Basta eu ver, por exemplo, se o índice da foto corrente for negativo, eu posso falar que o índice da foto corrente agora é igual ao índice da última foto, que é o comprimento do vetor -1. Aí, com isso, eu consigo corrigir o problema. Agora eu estou testando para ver que está tudo ok. Isso é o que temos para a aula de hoje. Até mais!